A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. A vacinação contra a Covid-19 é a grande esperança de proteger a nossa população contra essa doença que já provocou a morte de quase 250 mil pessoas só aqui no Brasil. Para esclarecer as dúvidas que as pessoas ainda têm sobre essas vacinas contra a Covid e também sobre vacinas contra outras doenças, o USP Analisa está apresentando uma série especial sobre esse tema. Neste segundo programa, seguimos conversando com o enfermeiro especialista em imunização, Leandro Torres, que é criador do canal Hora de Vacinar, e com a bióloga e doutoranda da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Amanda Goulart. Os dois também fazem parte da União Pró-Vacina, uma importante iniciativa de várias instituições para combater a desinformação sobre vacinas. A nossa conversa hoje vai continuar abordando os diferentes tipos de vacinas e também falar dos componentes delas e por que algumas pessoas não podem se vacinar. Leandro, no final do último programa a gente estava falando sobre os diferentes tipos de vacinas que existem e a Amanda deu toda uma explicação para a gente. Eu gostaria que você complementasse essa explicação. O legal de saber de todos esses tipos de vacina é que nenhuma delas foi desenvolvida ontem. Por exemplo, a tecnologia utilizada na vacina da Coronavac contra o Covid é uma vacina que a gente já estuda ela há 70 anos. A gente domina, e aí eu falo com propriedade de causa, o Instituto Butantan domina esse tipo de tecnologia e produz vacinas há quantos anos de vírus inativado. Nós temos a vacina de Oxford, que é considerada uma vacina já de terceira geração, porque a gente tem vacinas de primeira geração, vacinas de segunda geração e agora as vacinas de terceira geração. Porque são tecnologias mais recentes, coisa da década de 80, como por exemplo a vacina da hepatite B, que ela é feita de forma utilizando a engenharia genética. Então essas vacinas já são vacinas de terceira geração. Então a vacina de Oxford, por exemplo, ela foi baseada em cima do estudo para vacina contra o Ebola. A vacina contra o Ebola foi desenvolvida agora em 2019. Se pegou essa tecnologia, essa plataforma que é estudada há no mínimo 20 anos e foi adaptada para nossa necessidade. Vacina, a própria história dela mostra que elas são eficazes. Pode surgir algumas dúvidas das novas vacinas por conta de falta ainda de tempo e de análise de dados? Pode. Isso acontece com qualquer medicação. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o Viagra. O Viagra hoje ele é utilizado para uma questão de impotência sexual, mas na realidade ele foi desenvolvido com o objetivo de ser uma medicação para pacientes com problemas cardíacos. E no estudo, na análise prolongada do medicamento, verificou-se que ele tinha mais eficácia para um outro problema, que trazia outros problemas maiores, do que para o que inicialmente ele foi desenhado, foi projetado. As vacinas também funcionam da mesma forma. E as vacinas, ela passa por mudança constante. A exemplo da vacina da influenza. Talvez as pessoas não saibam, mas, por exemplo, a vacina que você toma da gripe aqui no hemisfério sul, Brasil, Argentina, Austrália, é diferente muitas vezes da vacina que é feita nos Estados Unidos, na Europa. Por quê? Primeiro, eu tenho a sazonalidade. Quando aqui é inverno, no hemisfério norte é verão. A gente tem um período muito curto para fazer a captura e identificação desses vírus para poder produzir, no caso, o insumo farmacêutico para produzir a vacina, que todo mundo já está careca de ouvir aí da famosa IFA, né? Agora todo mundo sabe o que é IFA. Então, para a gente produzir isso, é um espaço de tempo muito curto. E a gente faz um monitoramento de quais são os vírus que estão circulando com maior incidência. Então, hoje a gente tem vacinas da influenza trivalentes. Eu já tenho vacinas quadrivalentes.
E aí, quando a gente for falar lá do Programa Nacional de Imunização, a gente vai entender um pouquinho por que eu tenho vacinas diferentes, por que se utiliza um tipo de vacina, por exemplo, na rede privada se usa a vacina quadrivalente, que contém 4 cepas de vírus da influenza, geralmente 2 da influenza A e 2 da influenza B, e na rede pública a gente usa uma vacina trivalente, geralmente uma influenza B e 2 influenzas A. Tem todo um porquê disso. Quando a gente falar de Programa Nacional de Imunização, a gente aborda isso, mas a gente faz um monitoramento. A mesma coisa vai acontecer com as vacinas do coronavírus? Vai, tanto que a gente está vendo aí novas cepas aparecendo, novas variantes, né, surgindo no mundo, e a gente começa a monitorar. Está aumentando a circulação dessa variante? Como que esse vírus se comportou? Ele mudou o quê? Se a gente pegar na história agora recente da pandemia, a gente pega, por exemplo, a própria USP. A USP mapeou o genoma do Covid em poucos dias, em poucas horas. Nas primeiras semanas de março, a gente já tinha mapeado a bagagem genética do vírus. Então, existe um grupo de pessoas envolvidos em ciência, trabalhando com isso, trabalhando para o bem-estar da nossa população. Porque isso traz benefício para a gente, para a família, traz benefício econômico. Então, é super importante lembrar que as vacinas estão em constante mudança de acordo com o perfil epidemiológico que a gente tem no momento. E isso garante a segurança da vacina. Porque, por exemplo, se eu for usar a vacina da polio, que eu usava há 10 anos atrás, a vacina da gotinha, ela é diferente, a formulação dela é diferente da vacina que é feita hoje. Por conta de todo o controle e erradicação que a gente fez da polio, a vacina da polio hoje não tem o poliovírus 2. Eu tenho poliovírus 1 e poliovírus 3. Já na vacina inativada da polio, eu continuo tendo poliovírus 1, poliovírus 2 e poliovírus 3. Então é super importante que os nossos ouvintes saibam dessa informação. Para quando alguém falar alguma coisa, mas descobriram, fizeram a vacina há pouco tempo. Opa, peraí, isso é sinal de alerta que tem desinformação chegando por aí. Bom, como o Leandro deixou bem claro, a segurança das vacinas que a gente tem hoje é muito grande, embora, né, haja essa série de fake news tentando convencer as pessoas do contrário. Mas como a Amanda falou um pouquinho também na pergunta anterior, a gente precisa lembrar que tem algumas pessoas que não podem se vacinar, não por conta da segurança da vacina, né, mas por outros problemas. Eu queria que vocês especificassem que tipos de problemas impedem uma pessoa de receber uma determinada vacina. Bom, primeiro eu gostaria de falar que, se você tem alguma dúvida, o ideal é você consultar um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, alguém que seja especializado nisso, para que ele consulte a bula daquela vacina e veja quais são os componentes da vacina e quais as pessoas que podem tomar e quais as pessoas que não podem. Isso tem na bula, isso está disponível. Todos os profissionais de saúde, até a gente, as pessoas que são leigas também, elas conseguem encontrar isso em alguns locais. Informação é para a gente utilizar. Então, se você tem alguma dúvida, você procura um profissional de saúde, às vezes tem alguma palavrinha que você não entende muito bem, um profissional de saúde ele pode te ajudar nisso. Para isso eu estou aqui. Então, assim, gente, para a gente também não ficar hiper preocupado, mas eu não sei se eu tenho, se eu não tenho. Vamos fazer a seguinte análise. Como que você sabe que você tem alergia a algum medicamento, a algum tipo de alimento, a algum tipo de bebida, se você não se expor a esse agente? Tem gente que é alérgico a frutos do mar. Mas como que você descobriu que você é alérgico a frutos do mar se você nunca comeu frutos do mar? Como que você sabe que você é alérgico a uma bezetacil se você nunca tomou uma bezetacil no bumbum? A gente precisa, antes de mais nada, pensar assim: eu tenho a doença e eu tenho uma ferramenta que pode me garantir uma segurança, uma proteção extra contra essa doença. O que eu vou escolher? Eu vou escolher ter a doença e sofrer todas as consequências que ela pode me trazer e sequelas que ela pode deixar? Ou eu vou me expor? Como que a gente descobre que uma criança é alérgica a ovo, por exemplo? Comendo bolo, comendo ovo. E aí você vai ver que a boca começa a ficar vermelhinha, começa a aparecer umas manchas vermelhas no corpo.
Isso são sinais do nosso corpo mostrando que nós temos algum tipo de alergia. Mas quando se fala de alergia para vacina, a gente tem que deixar muito bem claro, principalmente para vacinas de vírus vivo, a vacina, a forma como ela é desenvolvida, no caso, por exemplo, a vacina de febre amarela, ela é desenvolvida no ovo. A vacina da gripe, ela é desenvolvida com o ovo. A reprodução do vírus é feita dentro do ovo. E isso pode existir resquícios, traços do ovo na vacina, e alguém que tenha um processo alérgico pode desencadear uma reação. Só que tem que ficar muito bem claro que é contraindicado a vacinação para pessoas que têm processos alérgicos graves. Porque eu tenho que pensar que qual que é a diferença de um veneno para um remédio? É a dose. Se eu tenho um problema de saúde pública, como a gente teve há um tempo atrás, aí a febre amarela, e aproveitando aí para os nossos ouvintes, se você vai viajar, Santa Catarina teve caso de febre amarela já esse ano com internação no Vale do Itajaí. Eu volto a falar, é inadmissível a gente ter essas doenças aparecendo por falta de vacina. E nesse caso de Santa Catarina, não tinha comprovação de vacina. Então é super importante que eu tenho que pesar, avaliar o custo-benefício. Eu tenho uma alergia, mas é uma alergia leve, que com um antihistamínico que o seu médico prescreva, eu consigo controlar, eu tenho que tomar vacina. Opa, eu não posso tomar porque eu tenho reação gravíssima, eu tenho choque anafilático à vacina ou ao ovo, eu não vou fazer. Só que aí entra a questão da coletividade. Se eu tenho a minha população, a maior parte da minha população vacinada, eu automaticamente estou transferindo uma proteção indireta para essas pessoas que não podem tomar a vacina. Quando a gente fala, por exemplo, de corticosteroides ou corticoides em uso por tempo prolongado, as pessoas acham, eu tomo um corticoide todo dia, de manhã e à noite, eu uso bombinha de corticoide por causa da minha asma, da minha bronquite. Isso não contraindica a vacinação. Por quê? Porque a dosagem é uma dosagem pequena, não é uma dosagem imunossupressora. Não é uma dosagem que vai inibir o meu sistema imunológico e trazer problemas. Então, em via de regra, mais de 20 miligramas por quilo de peso por dia é o que contraindica a vacinação. Mas consulte o seu pediatra, o seu clínico, consulte o seu profissional de confiança. Geralmente, o médico, que é quem vai prescrever a medicação, e pergunte, doutor, eu posso tomar essa vacina tomando essa medicação? Alguns pacientes fazendo tratamento de câncer, por exemplo, que usam imunossupressores e outras medicações muito agressivas para o sistema imunológico, não podem tomar algumas vacinas. Mas outras vacinas, elas devem tomar. Então, não são todas as vacinas que são contraindicadas. Então, procure auxílio, procure ajuda para a gente poder montar um esquema vacinal de forma personalizada para quem tem algum tipo de problema, para que a gente garanta essa proteção, essa mínima proteção com as vacinas que ela pode tomar. Por exemplo, se eu tenho um paciente portador do vírus do HIV, ele pode tomar vacina? Depende. Como que está a titulação dele de CD4? Está normal, ele está bem, ele pode tomar vacina. Até mesmo vacina de febre amarela, uma vacina de vírus vivo. Já ele não está com o CD4 num nível aceitável, ele não está bem, vamos esperar, vamos prevenir de outras formas e depois, quando estiver bem, vamos aplicar a vacina. Então é super importante a gente não criar pânico. Mas meu filho toma leite e tem alergia ao leite. Eu não vou fazer a vacina da pentavalente que é fabricada pela Índia, porque a bula informa que tem traços de leite e é contraindicado para quem tem alergia grave. Então tem que ser avaliado. Por isso que eu falo, dentro de uma sala de vacinação, precisamos ter profissionais bem treinados, bem qualificados, que conheçam as bulas das inúmeras vacinas, que possam, numa conversa rápida, levantar as principais informações para, nesse momento, mamãe, você não vai poder tomar essa vacina porque você está grávida e o risco dessa vacina trazer uma má formação, por exemplo, para o seu bebê é grande no primeiro trimestre. Em contrapartida, por exemplo, no caso da febre amarela, usando o exemplo de uma gestante, se eu tiver, aí é uma questão de saúde pública, se eu tiver, por exemplo, uma pandemia de febre amarela,
e eu tenho gestantes, que a gente poderia chamar de matriz, eu tenho que avaliar o risco. É preferível eu vacinar a mãe e manter a mãe viva e ter alguma complicação com o feto, apesar de ser algo assim, nossa, que agressivo, só que eu tenho que pesar na balança, porque se eu perco uma mãe, como que eu vou ter a produção de outros bebês? É duro falar e ter que decidir isso, é super duro. Graças a Deus a gente nunca precisou enfrentar isso, mas se a gente tiver que enfrentar, vai ter que sentar com a mãe, explicar. Quantas outras doenças não acometem uma gestante que o ginecologista, o obstetra, tem que sentar com a mãe e falar assim, olha, infelizmente essa gestação não vai para frente por um abuso de droga, por um uso de uma medicação que não conhecia os efeitos para o bebê. A gente tem que pesar tudo isso muito bem. Foi o que a Amanda falou, procurem um profissional especialista que conheça e que te traga confiança. Porque assim, eu tenho bons profissionais em todos os lugares, mas ao mesmo tempo eu tenho maus profissionais, que às vezes vai ter conflito de interesse, que, mas não é bem assim, vamos fazer tal terapia, porque fazer vacina não vai ser muito eficaz. Então, o alerta que eu trago é, vamos ser coerentes, vamos ver o que a gente tem à nossa disposição e vamos também seguir o nosso coração também. A gente tem que estar de comum acordo com o tratamento, porque vacina também, apesar de não ser um tratamento, é uma prevenção, mas é um meio de eu promover saúde. Exatamente, Leandro. Bom, as vacinas, como vocês já mencionaram brevemente, elas não possuem apenas vírus ou partes desses vírus. Existem também outros componentes nelas. Eu queria que vocês explicassem quais são esses outros componentes, que infelizmente a gente sabe que existe uma série de fake news, de notícias falsas, abordando esses componentes, né, fazendo uma confusão na cabeça das pessoas. Então eu queria que vocês explicassem quais são esses outros componentes e se eles são seguros para a nossa saúde. Então, vocês já devem ter se perguntado o que tem dentro de uma vacina, certo? E talvez isso já tenha te preocupado de uma forma um pouco mais grave. Falar assim, o que tem dentro da vacina que eu estou tomando? Será que tem substância tóxica? O que eu estou tomando? Geralmente, as vacinas possuem, em média, 5 ingredientes. Primeiro, o mais importante de todos, é o micro-organismo causador da doença, na forma que pode ser apresentada. Enfraquecido, inativado, e isso a gente chama de antígeno, que é o que vai estimular o nosso sistema de defesa a criar um anticorpo. Essa parte da vacina vai garantir a imunidade da doença. Além do antígeno, a gente tem um adjuvante, que são algumas substâncias que são adicionadas à vacina para ajudar o nosso sistema imune a ser ativado. Por exemplo, um sal de alumínio, que é o famoso e conhecido hidróxido de alumínio que o pessoal fala das vacinas. Tem alumínio na vacina. Não, é um sal de alumínio. E isso ajuda o nosso sistema imunológico a ser ativado para produzir os anticorpos. Além do adjuvante que vai ajudar o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos, a gente precisa garantir que essa vacina não sofra uma deterioração. Para isso a gente tem os conservantes e os estabilizantes. Os conservantes vão ser substâncias que a gente vai colocar lá na vacina que vai prevenir o crescimento de outros micro-organismos. Por exemplo, nós temos vacinas enfrascadas em forma de monodose. Geralmente essas vacinas não contêm conservantes. E nós temos as vacinas multidoses. Por exemplo, a vacina da gripe, a vacina da Coronavac, a própria vacina de Oxford. Nós temos esses conservantes que vai evitar que cresçam micro-organismos indesejados. Esses conservantes não fazem mal para o nosso corpo. Da mesma forma que você come lá a sua bolacha traquinas, que contém conservante, e muitas vezes você come ela depois da data de validade, e não se preocupa com isso, quem nunca, né? Só que vacina é diferente. As vacinas, mesmo tendo os conservantes, nós temos uma estabilidade dela, que é colocada uma data de validade. Isso não quer dizer que naquele dia que ela venceu, ela deixou de funcionar. Eu ainda tenho uma margem para frente por conta desses conservantes.
E eu tenho essas outras substâncias que são os estabilizantes, que vai garantir a vida do antígeno, que é a ferramenta principal dentro da vacina. Não adianta nada eu ter uma vacina que não cresça micro-organismos se eu não tiver o antígeno bonitinho, inteirinho lá, pronto para ativar o nosso sistema imunológico. Além dessas 4 substâncias, nós temos também uma 5ª substância que a gente chama de agentes de inativação, que são substâncias utilizadas para desligar, muitas vezes, o vírus. Como que a gente desliga o vírus e faz com que o vírus não produza a doença, mas eu tenha todo o vírus lá completo, com suas proteínas, com sua estrutura, tudo bonitinho para o nosso organismo identificar, através desses agentes de inativação. Existem vários agentes de inativação, não vou entrar no nome técnico de cada um deles, porque não vai mudar absolutamente nada, mas, por exemplo, a vacina do Coronavac tem um agente de inativação, para manter a vacina inativada. Só que isso no nosso organismo é incapaz de causar qualquer tipo de mal. Então, em geral, nós temos, assim, de uma forma bem sucinta, bem voltado para o público em geral, nós temos essas 5 substâncias. Temos outros tipos de vacina com outras substâncias? Temos. Vai depender da tecnologia. Então, a gente tem esses principais componentes, e o importante de dizer é que, além de ter tudo isso e de não fazer mal, nós temos uma fiscalização muito rígida ao redor do mundo que controla a produção e a qualidade dessas vacinas antes dela ser ofertada para o usuário final, no caso, seres humanos. Nós temos, no caso, o Brasil, a Anvisa, temos o FDA nos Estados Unidos, temos o EMA na Europa, temos a agência chinesa, a agência japonesa, e todo mundo se conversa. Temos a agência russa, o Brasil está agora em contato, a Anvisa está em contato com a agência russa para falar agora da vacina Sputnik V ou Sputnik 5, né? Cada um fala de um jeito. Então, existe um controle muito rigoroso. Independente de onde a vacina foi desenvolvida, a gente tem a garantia desses órgãos que são reconhecidos mundo afora para garantir essa segurança. E vamos pensar, para a indústria farmacêutica, não é vantajoso produzir vacina. Se a gente parar para pensar que para a indústria farmacêutica produzir tratamento é melhor do que produzir prevenção. Porque se eu consigo prevenir, eu evito gastos em saúde pública exorbitantes para outras doenças, para outros agravos, né? Eu não vou precisar de internação, eu não vou precisar do equipo da bomba de infusão, eu não vou precisar do respirador, eu não vou precisar do oxímetro. Então envolve uma rede gigantesca. Mas é interessante e é válido porque a gente está preocupado com vidas. Por isso que a indústria farmacêutica investe pesado em produção de vacina, mesmo não sendo vantajoso. Eu queria falar para quem está ouvindo que quem tiver mais alguma dúvida sobre composição da vacina e sobre mitos, igual o Leandro falou sobre, tem alumínio, tem sei lá o que dentro da vacina, isso pode me fazer mal. Nós da União Pro Vacina, a gente tem um site, todospelasvacinas.info. E nesse site tem uma parte de perguntas e respostas que tem tudo. Tem sobre os componentes, quais os componentes, os mitos sobre esses componentes, as fake news sobre os componentes. Então, apesar do Leandro ter feito uma explanação maravilhosa aqui, eu acho que todo mundo entendeu, mas se você ficou com mais alguma dúvida, você pode entrar no site todospelasvacinas.info e lá vai ter mais várias perguntas e respostas que podem te auxiliar. Melhor acreditar em sites confiáveis, feitos por especialistas no assunto, professores, pessoas que estão envolvidas com saúde pública, pesquisadores, do que confiar em mensagens do WhatsApp que a gente nem sabe de onde veio, algum áudio, algum vídeo no Face que você não conhece a pessoa, não sabe a carreira, o currículo daquela pessoa. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, é só entrar lá, todospelasvacinas.info, lá tem mais várias informações sobre a composição das vacinas. E Amanda, eu quero complementar também. Como nós fazemos parte da União Pro Vacina, que também está no Todos Pelas Vacinas, lá no União Pro Vacina, no nosso canal do YouTube, nós temos vários vídeos para vocês viralizarem nas redes sociais, com todas essas informações, com um linguajar acessível a todas as pessoas, de forma divertida, atrativa. Vale a pena vocês entrarem lá
na nossa página do YouTube, União Pro Vacina, UP Vacina, e procurar os nossos vídeos. A gente tem vários vídeos falando sobre como as vacinas são feitas, o que tem dentro das vacinas, se as vacinas alteram o nosso DNA e mais outros assuntos de suma importância para a gente divulgar para o nosso tio, para a nossa tia, para a nossa avó, para o nosso vizinho, jogar no WhatsApp e fazer com que informações de qualidade cheguem ao maior número de pessoas. E fora os vídeos no YouTube, a gente tem também no site da União Pro Vacina, o P-Vacina, se você jogar no Google, você vai achar. Tem um ícone lá, um botãozinho de conteúdo que você consegue baixar imagens, áudios e vídeos sobre esses conteúdos todos relacionados a vacinas. Inclusive, tem um guia da União Pro Vacina de como você converter uma pessoa que é negacionista. Então, utilizem esses materiais, são materiais confiáveis, que foram revisados por, eu acho que são centenas de pessoas que avaliaram esses materiais, dezenas pelo menos, para ver se está tudo certinho, se todas as informações são verdadeiras. Então, são conteúdos que são extremamente importantes e confiáveis, que a gente pode baixar, pode mandar para todo mundo, e como o Leandro disse, com uma linguagem super acessível. Então, que a gente consegue entender, a pessoa que tem mais conhecimento técnico consegue entender, e a pessoa que tem menos conhecimento técnico também consegue entender. Amanda, aproveitando esse momento merchan da União Pro Vacina, todos pelas vacinas, vou contar um segredo. Logo, logo a gente vai estar soltando um e-book que está sensacional, revisado por especialistas, com um design super atrativo. Então, depois entra lá, procura os nossos canais, que logo, logo vai estar disponível esse e-book para todo mundo acessar. Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao final. Nós conversamos com o enfermeiro especialista em imunização, Leandro Torres, que é criador do canal Hora de Vacinar, e também com a bióloga e doutoranda da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Amanda Goulart. Nós falamos um pouquinho sobre vacinas. Lembrando que essa é uma série especial que o USP Analisa está apresentando e ela continua na próxima semana. Se você perdeu o programa anterior, é só procurar nas principais plataformas de podcast, que todos os nossos episódios estão lá. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.